Olá, começa agora mais um videofórum do canal do Empresário, uma iniciativa da Desenvolve SP. Hoje vamos falar de planejamento e gestão. Para tratar do assunto, recebemos Ayrton Carlini, CEO da Printit Brasil e consultor da Empreenda Consultoria Empresarial. Ayrton, muitas pessoas sonham em abrir o seu próprio negócio. Muitas empresas são abertas, porém, elas encerram suas atividades após 2 ou 3 anos. Por que isso acontece? Bom, isso é fato, né? O brasileiro ele tem o empreendedorismo na veia, mas muitas vezes o brasileiro acredita que apenas com uma boa ideia ele vai conseguir se sustentar no mercado, o que não é verdade. Uma ideia é muito importante, mas muito mais importante do que uma boa ideia é saber fazer, é ir atrás das coisas, aprender o que está fazendo, desenvolver bem aquela ideia, se cercar de toda forma de planejamento para que aquela ideia consiga virar um produto, consiga virar um negócio. Eu costumo dar um exemplo, tem muita gente que acha que é um bom cozinheiro e vai montar um restaurante porque gosta de cozinhar e porque cozinha bem. E acredita que só cozinhando bem ele consegue montar um bom restaurante. Isso não é verdade, quer dizer, cozinhar é uma parte daquilo, é a ideia inicial, é aquilo que ele tem a oferecer. Mas mais importante do que aquilo é ter todo um bom planejamento para que aquilo possa prosperar e crescer ainda mais. Ou seja, tem que ser uma visão de empresário. Sem dúvida. As pessoas muitas vezes acham que é simples e realmente não é muito difícil, mas não fazem o que tem que fazer, não fazem o dever de casa, acreditam que as coisas vão acontecendo e não é verdade. Na verdade, o que precisa ser feito é ter um bom planejamento e aproveitar uma boa ideia. Uma boa ideia, com um bom planejamento, as possibilidades de crescimento e as possibilidades de sucesso se ampliam em demasia. O empresário, o empreendedor, ele precisa conhecer passo a passo do que acontece ali na sua empresa, no seu comércio? É fundamental que ele conheça o núcleo do seu negócio, é fundamental que ele conheça aquilo que ele pretende e quais os rumos que ele quer dar ao seu negócio. Mas nem todos conhecem sobre tudo. Ninguém consegue conhecer todas as áreas de um determinado negócio. Onde ele não conhece, é importante que ele se cerque de pessoas que conheçam e que ele tenha uma boa capacitação de agregar pessoas, de integrar boas pessoas para que possam auxiliá-lo no desenvolvimento do seu negócio. Onde ele não conhecer, ele tem que buscar os melhores profissionais, buscar as melhores pessoas para que de forma integrada eles consigam desenvolver mais e mais os seus negócios. A gente tem jovens empresas, mas também temos empresas que estão no mercado há muito tempo. Empresas com mais de 10 anos, que às vezes têm o seu processo ali já todo sistematizado, feito daquela forma e já funciona. Mas como que fica a inovação? Dentro da própria empresa, nem seria a inovação tecnológica em si, mas como que é a inovação dentro dessas empresas para que elas se mantenham competitivas? Sabrina, eu costumo dizer o seguinte para os meus clientes: inove sempre. Sempre que possível, e dê condições e crie possibilidades e crie artifícios para que as pessoas que trabalham com você tenham interesse em inovar. Inovar é fundamental. Cada vez mais os produtos e serviços estão se tornando commodities. Eu costumo dizer que ninguém precisa comprar nada de você. Por quê? Porque tem alguém que vende muito parecido ou que presta um serviço muito parecido próximo de você. Então a possibilidade de você crescer, de você ganhar mais mercado, de você permanecer no mercado, de você perdurar, prosperar, é você inovando sempre. Sempre mostrando algo diferente para o seu cliente, sempre mostrando que você pode fazer algo mais, querer fazer algo mais e efetivamente fazer algo mais. Inovar não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 10 ou 100 anos. Você tem que inovar a todo momento. Na medida em que você acredita que você tem um produto ou um serviço que já está estabilizado e que você não precisa mais inová-lo, é o começo do fim. Ou seja, inove sempre e dê oportunidade para que as pessoas que estão ao seu redor também lhes dê ideias para que você possa inovar cada vez mais. Inovar é fundamental, nós não temos como fugir a isso se nós queremos ter um futuro realmente promissor. Ou seja, o empresário, além da visão do negócio, ele tem que criar um ambiente propício para que exatamente as suas equipes possam ajudá-lo nessa dinâmica, que é um desafio, porque às vezes a inovação não precisa ser tão grande. Às vezes são pequenas ações ou processos, né, ou como você falou, a forma de apresentar um serviço ou um produto, já é uma inovação.
Sem dúvida. E assim, muitas vezes as pessoas imaginam que inovar é alguma coisa absolutamente, coisa para a NASA, né? Uma coisa muito grande. Não, muitas vezes você está sendo atendido numa determinada empresa, comprando um serviço, e você vê algo interessante, uma forma diferente, que é inclusive um segmento diferente do seu, mas que você olha aquilo e você fala, poxa, isso pode ser aplicado ao meu negócio. E você vai e aplica ao seu negócio. Copiar muitas vezes aquilo que dá certo em outros segmentos e colocar no seu também é uma forma de inovar. Você tem que inovar nas coisas mais simples, nas coisas mais óbvias até, mas permitir, criar um ambiente, você falou a palavra ambiente, isso é muito importante. Você tem que fazer com que as pessoas que trabalham com você, com os seus clientes, sintam-se à vontade em lhe dar ideias. Nem todas as ideias são boas e nem todas serão aceitas e nem todas terão uma continuidade. Mas é de um grande volume de ideias que você acaba extraindo as boas ideias e depois que você tiver essas boas ideias, faça acontecer. Vá atrás e realmente coloque-as em prática. Inove sempre, isso é muito importante. Quais são as dicas que você daria para um bom gestor? Olha, eu costumo dizer que você tem 5 características que um bom líder ou um bom gestor tem que ter. Primeira coisa é ter saber integrar pessoas, saber lidar com pessoas, integrar, fazer com que as empresas, fazer com que as pessoas trabalhem de forma, digamos assim, holística. Todos consigam trabalhar juntamente com todos. Nós passamos daquela fase onde existiam departamentos. Os departamentos hoje em dia não podem mais atuar de formas isoladas. Eles têm que trabalhar de forma integrada. Então, é fundamental que um líder, que um bom gestor consiga integrar e consiga fazer com que todo mundo perceba o quanto é importante um trabalho integrado para o crescimento das empresas. Uma segunda característica extremamente importante é valorizar o intangível. O intangível é aquilo que muitas vezes não se percebe, mas que faz toda a diferença. Quer dizer, você tem um bom atendimento, você tem uma boa forma de colocar um produto, às vezes uma forma de distribuição diferenciada, ou seja, valorizar aquilo que pode ser uma característica sua, pessoal, do seu negócio, e aquilo faz uma grande diferença. Uma terceira característica importantíssima é você colocar o cliente no centro. O que é colocar o cliente no centro? Muitas vezes o cliente, quando você monta um organograma de uma empresa, o cliente está lá num canto qualquer. Tudo o que for pensado em todos os momentos, é importante que você sempre pense considerando que o seu cliente precisa, deve e merece ser melhor atendido. Se você conseguir fazer com que todas as pessoas dentro da sua empresa pensem no cliente quando estiverem pensando em fazer qualquer inovação, quando estiverem pensando em fazer qualquer tipo de atendimento, eles pensarem no cliente como sendo o foco principal. O cliente é o centro do negócio. A partir do cliente é que você consegue moldar uma estrutura e moldar processos que sirvam ao cliente. Isto que é importante. Uma outra característica é ter uma eficiência operacional muito grande. Não dá para sonhar em acreditar que as coisas vão acontecendo. Se você não tiver uma eficiência operacional muito grande, as suas receitas, os seus eventuais lucros, eles fogem, eles se perdem rapidamente. Quanto mais eficiente você for na operação, melhor você vai ter condições de atender o seu cliente e maior vai ser a sua possibilidade de rentabilidade. E uma quinta característica é o pensar fora da caixa, que a gente já comentou, que é o inovar, é que tentar perceber sempre que existe uma possibilidade diferente de ser feito, que existe algo mais que você possa oferecer para o seu cliente. Sempre pensar e estar muito atento aos rumos do mercado. O mercado muda muito rapidamente e muitas vezes você está fazendo alguma coisa e você percebe que tem um movimento, ainda que um movimento muito sutil, próximo de você, e você perceber os movimentos do mercado. Pesquise sempre, olhe sempre, visite concorrentes, visite pessoas, visite sites, conheça o seu negócio e tente sempre estar de alguma forma trazendo algo novo para o seu negócio. Se você conseguir um pouquinho destas 5 características, além de um bom planejamento, eu acredito que a possibilidade de sucesso é muito grande. Ou seja, o empresário tem que estar sempre atualizado, dentro do seu setor, mas também no seu entorno, para ver exatamente essas tendências que estão de fato acontecendo, que às vezes é um mercado que ele talvez nem pensou em atuar. Muitas vezes ele começa num mercado, são várias empresas que às vezes começam no mercado, você vê histórias de grandes empresas, e que elas migram para um mercado completamente diferente, mas que em algum momento elas tiveram um elo
entre eles e conseguiram perceber isso e migraram para um novo mercado. Então você não pode achar que você está exclusivamente atendendo a um determinado mercado. Você tem que perceber que você está no mercado e você está aberto a novas oportunidades, a novas ideias e coisas que vão acontecendo. E por que não? Se você tem um espírito empreendedor e você se encontra no mercado, percebe uma nova oportunidade, que de alguma forma tem uma sinergia com aquilo que você faz, por que também não investir no novo mercado? A atenção é fundamental. Assim, quanto mais você está atento a tudo que acontece e saiba agir rápido, porque apenas ficar atento e ficar atento e ficar atento, você percebe que alguém vem e toma aquele mercado. Tenha atenção e seja rápido. Bom, falando um pouquinho desse planejamento e nas possibilidades de crescimento da empresa, quais são as vantagens de ter uma gestão empresarial formal? São muitas as vantagens. O empreendedor, de uma maneira geral, é muito comum que ele comece, principalmente o pequeno empreendedor, de um modo informal, confundindo muito o seu lado pessoal com o seu lado profissional. Isso faz com que você tenha limitações de crescimento muito grandes. Quanto mais formal você for, mais a percepção do seu negócio como um negócio, da rentabilidade do seu negócio, e principalmente existem vários recursos que podem ser buscados através de desenvolvimento, através de governo, através de bancos. Existe uma série de recursos que você pode tomar esses recursos para auxiliar no seu crescimento, mas para isso é fundamental que você tenha toda uma formalização. Essa formalização serve para o seu crescimento efetivo, para a possibilidade de crescimento e também para que você consiga se manter no mercado. Não dá para você crescer na informalidade. O Brasil já passou muito por isso, nós estamos vivendo uma nova era. Infelizmente a gente percebe um novo conceito no empresariado brasileiro, no sentido de tentar se formalizar ao máximo. Seja o mais formal possível. Isso é fundamental para que você tenha opções de desenvolvimento e opções de crescimento. E para que a empresa realmente possa evoluir. Sem dúvida. Né? Senão realmente os problemas eles vêm em algum momento. Sem dúvida, senão você vai ficar sempre patinando, digamos assim. Para você evoluir, você precisa de recursos, você precisa de apoio. E os apoios só são realizados, só são desenvolvidos, digamos assim, para quem tem uma boa formalização. Sem contar que com uma boa formalização, a possibilidade de você estar sempre atento a qualquer erro que esteja acontecendo, corrigindo alguma rota, se você tem tudo muito bem delineado, muito bem estruturado, os processos muito bem definidos, a possibilidade de você enxergar algum pequeno equívoco e corrigir a rota é muito mais rápida e muito maior. Um outro mercado, um mercado que está crescendo muito no Brasil, nas capitais, mas também no interior, principalmente nas médias cidades, é o setor de serviços, e aí bastante variado. Como você vê o crescimento desse setor? O crescimento do setor de serviços, ele é fundamental para qualquer economia. E o Brasil tem crescido demais no setor de serviços, porque criar um serviço ou desenvolver um serviço é relativamente novo. Você vê principalmente o número de pessoas que são empregadas em serviço. Quer dizer, se você imaginar aí o número de pessoas que hoje atuam em telemarketing, por exemplo, atuam voltadas à internet, é um novo mercado de trabalho que se abriu e que não existia há 20 anos atrás. Quer dizer, são milhões e milhões de pessoas. É muito importante, mas muito mais importante do que o mercado de serviços é prestar um bom serviço. E para prestar um bom serviço, você tem que estar muito atento e fazer sempre o seu melhor. Acreditar naquilo que você está falando e, principalmente, nós estamos falando para empreendedores, ter paixão pelo que você faz. A paixão vai fazer com que você realmente consiga ir atrás, lute, batalhe e faça o melhor possível. Mas, certamente, o mercado de serviços é um mercado onde muitos empreendedores têm um caminho longo pela frente aí, porque tem muita coisa para ser feita nesse país. Isso em várias cidades, né? Várias cidades. O mercado, principalmente no interior, tem crescido muito. Nas pequenas metrópoles regionais, existe muito espaço para todo tipo de serviço, porque o Brasil realmente aprendeu a cobrar melhor dos seus serviços de 15, 20 anos para cá. 20 anos atrás ninguém prestava serviço, as pessoas simplesmente vendiam um produto e você que se virasse uma vez que o produto fosse vendido. Hoje os produtos, além de serem produtos, eles também carregam consigo um serviço. Você pode comprar um carro, digamos assim, numa concessionária ou numa outra. Você opta, não, depois que você escolheu o carro, você opta pela qualidade do serviço. Então, tudo o que se refere a serviço tem um potencial de crescimento muito grande.
o serviço ligado a um produto ou o serviço como um todo, ou um serviço simples, digamos assim. Mas existe um mercado imenso aí e inúmeros serviços que têm surgido nos últimos anos e que certamente surgirão nas próximas décadas, com certeza. A questão da sustentabilidade no negócio. Então, hoje a gente já vê as grandes empresas, principalmente multinacionais, trabalhando com a questão da sustentabilidade, agregando, inclusive, valor às suas marcas, aos seus produtos. Mas e os pequenos e médios? É uma realidade ainda muito longe deles? Tem vantagens em ser uma empresa sustentável e utilizar melhor os recursos e tudo mais? Sabrina, eu diria que nós ainda estamos num momento onde as pessoas não perceberam que não é nenhuma questão de ter vantagens ou não ter vantagens, é uma questão de obrigação social de todos. Nós temos que caminhar para uma política de maior sustentabilidade. Os grandes têm um recurso maior, percebem isso de uma forma antecipada e já estão se utilizando. Mas é fundamental que todos nós, que eu, que você, dentro das nossas casas, dentro da nossa família, tenhamos este aspecto da sustentabilidade. Tem que ser alguma coisa que venha, assim, já esteja absolutamente linkado com o seu negócio. É impossível se pensar num negócio novo hoje se não se pensar em sustentabilidade. Não apenas sob o aspecto da rentabilidade, mas sob o aspecto do futuro do país, do futuro da nação, do futuro do mundo. Isso pode parecer algo muito distante, mas não é. 10, 15, 20 anos passam muito rápido. Então é importantíssimo que todos tenhamos consciência de que ao investirmos, não importa naquilo que seja, mas que seja de modo sustentável. Sustentabilidade dos negócios, sustentabilidade das pessoas, sustentabilidade da economia como um todo. A palavra sustentabilidade é uma palavra de ordem e que certamente veio para ficar. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Você acaba de assistir mais uma entrevista exclusiva do Canal do Empresário. Aproveite e participe da nossa enquete sobre temas para as próximas entrevistas. Entre no nosso site canaldoempresario.com.br. A cada 15 dias, recebemos especialistas e profissionais que podem dar dicas e sugestões para a sua empresa crescer ainda mais.